Salve, salve, aquapônicos! Estamos aí para mais um vídeo aqui no canal Econós. Hoje vamos falar sobre um tema bem interessante. Nós vamos conversar aí sobre sobrevivencialismo e aquaponia. No primeiro cenário dessa série aí sobre sobrevivencialismo, né? Se tiver uma demanda legal, eu faço mais vídeos sobre isso. Vamos falar sobre a questão do apagão, né? A gente já teve umas pequenas amostras assim do que pode acontecer, por exemplo, na greve dos caminhoneiros, algumas coisas assim, umas pequenas amostras do que pode acontecer se a coisa bugar. Então, nesse vídeo nós vamos conferir esse cenário apocalíptico. Bom, gente, o que me levou a gravar e montar esse vídeo, né? Três motivos, né? Primeiro motivo seria uma busca das pessoas, né? São quatro motivos, na verdade, tem até um a mais aí. Primeiro motivo seria as pessoas que estão me procurando para comprar plantinhas aquáticas para poder levar para o campo. Muitas pessoas estão largando a vida na cidade e estão estruturando a vida no campo, né? Tem muita pessoa fazendo esse movimento agora. Tem pessoas passando aqui buscando plantinha comigo. Tem algumas pessoas com essa preocupação de sobreviver totalmente independente no campo. E não são poucas, eu não vou citar o nome das pessoas por questão confidencial, mas existem pessoas tentando fazer isso, não são poucas, tá? Já passou várias aqui, compravam plantinha aquática comigo e já levava para o campo lá para criar algum animal independente criando com plantas. E também, né, uma outra coisa que motivou bastante, eu achei legal, foi o canal do sobrevivencialismo lá com o Júlio Lobo, que eles começaram a montar uma aquaponia. Eu fui vendo os vídeos da sequência deles montando um sistema, primeiro uma criação de peixe em caixa d'água, depois evoluiu para uma aquaponia, e eu fiquei pensando, assistindo o vídeo deles, em todos os cenários aqui possíveis e reais da aquaponia e uma sobrevivência real, né? O que aconteceria com o sistema de aquaponia. Uma outra coisa que me motivou já há mais tempo, né? Eu ficava assistindo séries também, séries como The Walking Dead, e ficava imaginando aquelas comunidades que se formaram naquele caos todo, se em alguma daquelas comunidades, como a comunidade do Hilltop, né, lá do The Walking Dead, se encaixaria ali um sistema de aquaponia. Seria interessante, né? Ou até na própria comunidade do Rick, em Alexandria, também caberia um sistema de aquaponia. Será que teria futuro ali? Então, isso tudo foi pensando, né, essas probabilidades. E outra coisa também, né, foi a greve dos caminhoneiros também, que deu um impacto, assim, deu para sentir mais próximo esse perigo emergente, né? Um perigo próximo. A greve dos caminhoneiros trouxe isso muito próximo, estava muito distante, e isso deu para perceber que as coisas saem fora do eixo muito rápido numa sociedade como a nossa. Então, vamos à nossa análise do primeiro cenário. Eu trouxe um cenário que é um cenário mais impactante na aquaponia, que é o cenário de apagão, né? Vamos ver, nesse cenário de apagão, o que pode acontecer com o sistema de aquaponia. Bom, vamos construir o cenário. Primeiro, um cenário hipotético de apagão. O que pode ter acontecido, né? Os hackers atacaram a rede de fornecedores de energia, deu uma complicação sistêmica, né? E bugou esse sistema inteligente, que depende também da internet para funcionar, e ele para de funcionar por um ataque de hackers. Ou simplesmente aconteceu uma tempestade solar que veio desencadear a queima de todos os transformadores do mundo. E uma demanda tão alta de transformadores, não tem transformador suficiente para poder, né, ir consertando transformador, porque o transformador, isso vai levar um certo tempo para poder reparar tudo, que é um cenário possível, tá, gente? Tempestade solar, realmente, ela existe, né? E um cenário também de falta de energia por falta de recurso, né? Uma queda de energia sem previsão de retorno rápido, por uma falta de recurso, uma vez que a energia está ligada a alguns recursos ambientais, aqui no Brasil principalmente, em relação à água. Então, o que aconteceria se a gente tivesse um apagão sem precedentes que pudesse durar várias semanas ou até meses?
Então, esse é o cenário que nós estamos construindo aqui e vamos fazer uma análise de como a aquaponia pode trabalhar dentro desse cenário. Bom, uma coisa assim que a gente tem que imaginar é que a maioria desses supermercados que trabalham, né, aí por aí afora, eles trabalham com uma logística que chama Just Time, que é uma logística que não tem armazenamento de produtos para durar semanas, não tem. Os antigos mercearias que a gente conhecia, né, elas tinham galpões lotados de comida ali e tal, para poder fornecer por muito tempo, porque não sabia quando ia ser entregue a próxima remessa. Mas o mundo evoluiu, o mundo do transporte evoluiu, então hoje essas entregas acontecem várias vezes na semana, então eles trabalham com um estoque previsível para mais ou menos 48 horas. Num cenário de caos, esses estoques reduziriam para 24 horas ou até menos, porque não existe armazenamento de alimentos e nem de nada, né, que tem no supermercado. É tudo feito para poder ser consumido rápido. Então, a gente entraria num cenário de escassez muito mais rápido do que há 10 anos atrás. Outra coisa também, é uma coisa que ninguém imagina aí na aquaponia, que pode se tornar um problema, é o fornecimento de água. As bombas d'água, né, que bombeiam água para a cidade toda fora, né, pelos encanamentos, são bombas muito potentes e essas bombas seriam desligadas, elas não teriam energia, elas não bombeariam mais água. Então faltou energia, também falta água. Imagina um prédio, né, um condomínio, como a água vai subir até aquela altura lá sem energia. Então, até mesmo a cidade, em todos os pontos que nós vivemos em cima de um relevo, esse relevo é cheio de ondulações, a água tem que ser bombeada, ela não está descendo, ela está o tempo todo sendo bombeada. Então, falta d'água também, junto com o cenário aí de falta de energia, vem junto o cenário de falta de água. Uma outra coisa que a gente pode construir de cenário que não é muito legal é violência generalizada. Por quê? Começa a ter saques em supermercados, a polícia vai tentar apagar fogo, mas vai ser um trem difícil pra caramba, porque vai ter saques generalizados, porque todo mundo vai estar num ambiente de caos e estresse. Então as pessoas vão começar a procurar recursos. E essa procura de recursos vão ver que isso pode também ser um problema para a aquaponia. Primeiro momento, né? Assim, primeiro momento na sua aquaponia, se você não tem nenhum sistema de backup, e mesmo se tiver, vamos dizer assim, se tiver um sistema ligado na energia elétrica, puramente, ele vai desligar. Em poucas horas, todos os seus peixes estarão mortos. Isso aí pode variar de 4, 5, 6 horas, depende do estoque de peixe que você tem. Ele vai estar morto, né, em poucas horas. Algumas pessoas que ligaram sistemas on-grid, né, de fornecimento de energia solar, on-grid, que você alimenta a rede com energia solar, também vai ficar sem energia. Então, a energia solar on-grid para esse momento de caos não é uma saída. Pelo contrário, ela vai só gerar energia e créditos. Você é um fornecedor de energia, você não é um consumidor da energia solar, por assim dizer, propriamente. Então, você vai estar gerando um pouco de energia para a rede, mas essa energia ela vai para o concessionário. Então, você não vai usufruir praticamente dessa energia num cenário de caos. Outra coisa também que a energia solar on-grid vai poder te causar um problema, porque as placas de energia solar expostas no seu telhado na área urbana, aí nós vamos diferenciar, tá, gente? Tem uma diferenciação de ambientes também. O que eu estou falando mais aqui, propriamente dizendo, é na área urbana. Nós temos dois cenários aí também, que é o cenário da área urbana e o cenário da área rural. As placas solares, por exemplo, na área urbana, poderão te causar certo desconforto, porque a partir do momento que as pessoas perceberem que você tem placa solar e elas estão sem energia, vai gerar uma certa pressãozinha na sua residência em busca de energia grátis. Mesmo que seja on-grid, as pessoas vão ter a ilusão que você é um gerador de energia, pessoas que desconhecem on-grid e off-grid. E isso aí vai virar um problemão para você contornar. Né? Pode ter invasão da sua residência e tudo mais. Então, na área urbana, isso pode representar um risco. Dentro desse cenário de violência, nós podemos imaginar também que as pessoas também que souberem que você cria animais ou que você tem certos recursos naturais
podem se tornar seus inimigos potenciais e podem invadir sua propriedade. Então, tem algumas pessoas que eu até converso com elas que elas evitam falar o que elas têm em termos de recurso, né, alimentar, exatamente por isso. Porque pode representar nesse cenário um risco. O cara ali tem 40 peixes, eu vou lá comer os peixes dele, entendeu? Então, assim, é um cenário também problemático quando as pessoas estão com fome, né, sem água, sem abastecimento de água, supermercado esgotado. O seu sistema aí pode ser um atrativo também na área urbana. Ainda falando do cenário, estou falando só o cenário, tá? Depois eu vou falar soluções de alguns desses problemas que eu estou levantando, tá, gente? Uma outra coisa que pode acontecer, as plantas do seu sistema de aquaponia também vão sucumbir, tá? Aquelas que tiverem, por exemplo, o sistema NFT, elas vão murchar aí muito rápido. No mesmo dia elas vão estar murchas e não vão estar dando mais para uso. Então, você colher essas plantas rápido e tentar fazer algum método de conservação de plantas, que é o mais difícil, também é viável. Você comer o máximo que você conseguir comer, né? Mas essas plantas vão sucumbir muito rapidamente, assim como os peixes que você vai perder no mesmo dia. Aí nós também pensamos aí o cenário dos insumos para rodar uma aquaponia, né? Principalmente o ferro e a ração. Dois cenários. A ração, quando a sua ração, se os cenários durar algumas semanas e você estiver no final da sua ração e ela acabar, aí você está bem bolado mesmo, tá? Porque a ração vai acabar e você tem que ter uma reserva técnica de alguma alimentação alternativa. E também o ferro, né? As plantas precisam da questão da suplementação de ferro. A maioria das suplementações de ferro que eu conheço, feitas em sistema até alternativas, depende de fontes compradas, né? Depende de substâncias compradas. Então, pode ser que também você tenha problema para poder rodar o sistema sem ferro, dependendo da quantidade de plantas que você almeja ali produzir substancialmente para você, né? Não é um sistema comercial, mas mesmo assim pode ter deficiência de ferro. Bom, outro cenário, outro problema decorrente disso também é que o sistema de aquaponia ele tem uma questão de consumo de água, né? Ele consome água, embora assim seja mais econômico que às vezes uma irrigação, muito mais econômico que uma irrigação, ele evapora a água e também tem água que cai gotinhas em algumas partes do nossos encanamentos, pequenos vazamentos, pequenos reparos. Imagina toda vez que você faz o reparo, aquela água que sai, poxa, essa água não pode sair nessa situação. Então também isso pode representar um problema futuro, porque a sua água vai diminuindo e você não tem água para repor. Então isso aí também é um cenário que pode acontecer. Bom, vamos à segunda parte desse vídeo agora, que é construir os cenários e tentar reparar esses problemas que eu falei com vocês, tá? Até agora eu só levantei problemas, agora nós vamos pensar nas soluções para esses problemas, tendo em previsão uma aquaponia para sustentabilidade e para sobrevivência. Então, primeiro ponto, a gente tem que tentar, para ter um sistema desse tipo, gente, primeiro, a gente tem que ter espaço. Né? Ponto final. Um sistema de sobrevivência, ele tem que ter um sistema grande, com espaço. Um espaço vai demandar que seja numa área rural e não urbana. Uma área rural, por quê, Luciano? Uma área rural porque nós temos que ficar longe dos centros populosos, das cidades populosas. Então, o que acontece? Não é necessariamente morar no campo. Nem todo o campo está distante de grandes aglomerações. Tá? É isso que eu fico vendo, às vezes, quando em alguns canais de sobrevivência, o pessoal fala assim, não, vai morar no rural, no urbano, na roça, no interior tal, mas tem um detalhe, tem roças e interiores, né? Eu vou aí para o interior de Minas, tem roça colada em grandes centros urbanos. E hoje essas roças estão sendo vítimas da violência urbana. Essa violência urbana está chegando nessas roças. E assim, com cada caso assim, de roubo, né, de subtração, de invasão. Então, não está seguro você estar só simplesmente na área rural. Você tem que estar longe de grandes centros urbanos ou de grandes aglomerações urbanas. A palavra mais certa é essa.
longe de grandes aglomerações urbanas. Não adianta estar na área rural, tem que estar longe de grandes aglomerações urbanas, que não seja que seja uma distância que seja longa, que tenha que gastar combustível, tá? E que demande recurso para chegar na onde você está, tá? Isso é o ideal, o cenário ideal para uma sobrevivência aquapônica. Por quê? O seu sistema tem recursos e recursos nessa hora de caos são recursos valiosos. Então, vão chamar atenção. Se você estiver numa área distante, você vai chamar menos atenção e pode também criar um sistema aí de segurança em torno disso, ok? Bom, gente, para um outro problema que eu levantei lá, a questão da energia elétrica, o sistema cair, né, e as plantas murcharem e perder os peixes. Se você tiver um sistema off-grid, você vai evitar esse problema, tá? Desde que esse apagão não dure por um tempo muito longo, tá? Porque vai demandar, o sistema off-grid demanda troca de baterias, essa bateria pode estar em escassez também, mas isso vai demorar. Se o seu sistema tiver baterias reservas, carregadas, isso pode te dar uma segurança aí de 2 anos, né? Em torno de 2 anos, 2 anos e meio, você vai ter uma segurança legal de manter o seu sistema rodando. O que pode ser bastante interessante, você ter um sistema, né? E torcer para não ter nenhum problema operacional, como quebra da placa, algum acidente, de trocar alguns desses componentes que são muito sensíveis. Quem mexe com energia solar sabe o que eu estou falando. A energia solar é muito mais sensível até que a elétrica. Os equipamentos são bem sensíveis, então você tem que ter sempre 2 de cada equipamento para você poder ter uma segurança, ou até mais desses equipamentos que você sabe que queimam mais, para você ter uma segurança para esses 2 anos. Então, o ideal é que você tenha equipamentos sobressalentes para poder fazer a manutenção do seu sistema off-grid. Off-grid, gente, é o sistema solar com baterias, tá? O on-grid não usa baterias, ele injeta energia na rede. Então, é interessante ser o off-grid, porque o on-grid você não tem garantia nenhuma, você não vai ter energia, vai ficar concessionária, depende da concessionária repassar para você. Bom, uma boa notícia, né? Se você tiver um off-grid, a exemplo do meu amigo que tem um sistema bem parecido, quem quer consultar, fala assim, eu quero ter uma noção de como que faz o sistema deles, você pode consultar aí no canal do Lucas do Rio Verde. Ele tem um sistema off-grid próprio para esse tipo de situação, tá? Bem próprio para esse tipo de situação. Também, gente, devido à sensibilidade do sistema solar, seria legal a gente ter, próximo ao local que a gente está desenvolvendo esse projeto de aquaponia, a gente ter água nascente, ter água corrente. Por quê? Nós poderíamos fazer um sistema de aquaponia natural. Isso acontece, já vi em alguns lugares, naturalmente um sistema assim, as pessoas nem sabem o conceito de aquaponia, que é simplesmente uma criação de peixe, num sistema mais fechado, com pedras assim, fechando, e fizeram um tanque, e escavado no solo mesmo, a água vem da nascente, passa dentro desse sistema, e a água desce para um plantado, que pode ser de arroz, pode ser de inhame, pode ser de várias batatas assim, desse tipo, do carazinho, inhame. Então você pode fazer uma plantação dessas plantas, e elas são boas, porque elas têm muito carboidrato, então é uma alimentação boa para poder te manter com energia. Então seria bem interessante você ter essa criação de peixe com uma aquaponia já natural, que aí você não depende tanto da energia solar. Ou também uma segunda opção é você fazer uma aquaponia dissociada, é você pegar a parte de plantas, separar mesmo da parte de peixes, né? Cria algumas plantas aquáticas ali para poder, depois eu vou falar para quê. Você cria as plantas aquáticas para poder dar uma limpada na água dos peixes, tirar os nitratos pesados e joga a água suja dos peixes para um outro sistema, onde você pode fazer, através da energia solar, uma oxigenação. Ali você pode fazer um sistema floating. Nesse sistema floating, você vai colocar água para borbulhar ali com os nutrientes que podem ser mineralizados e colocar nesse sistema dissociado. E ali a vantagem é que você vai movimentar isso com oxigênio, apenas oxigênio.
Então você pode fazer várias produções de alface, de algumas verduras nesse sistema dissociado. Depois que essa água estiver bem velha, você solta essa água, ou água, plantas do pomar, por exemplo, principalmente bananeiras, né? Que também é um recurso legal. Aí você vai trabalhar com água que estava suja, joga na bananeira, né? Isso tudo se você tiver uma nascente, isso tudo é legal se você tiver uma nascente, ou tiver uma água que passa pela sua propriedade, ok? Bom, e assim, não é só o fato de você estar no campo e você estar protegido, você tem que estar preparado também para situações de conflito, porque são áreas visadas, tá? Todo mundo acha que o campo não é uma área visada, mas o campo é uma área visada. Mesmo você estando distante, pode ter certeza, propriedade rural é uma área visitada que pode ser vista de longe, né? Então a pessoa está quilômetros de distância, vê uma luzinha lá longe, ela vai naquela direção porque sabe que ali pode ter recurso. Bom, já falei a questão da água. Uma outra opção para você que quer ter uma aquaponia de sobrevivência é trabalhar com azola, lentilha e wolfer, principalmente com azola e lentilha. Você vai ter aí bastante proteína para os seus peixes. Aí você pode fazer um alagado, por exemplo, um alagado do tamanho do seu lago de peixes, só de plantas aquáticas. Né? Você colocar um sombrite, alguma coisa que você tiver para tampar, para pássaros não vir comer tudo, né? E você produzir alimentação proteica através de plantas aquáticas para os peixes. Essas plantas, inclusive azola, lentilha, nós vendemos aqui no canal Econós. Então, isso é uma opção para a sua sobrevivência. Porque você não vai ter um recurso, talvez não tenha mais esse recurso de ter a ração, né, como alimentação principal. E não sei quanto tempo que esse cenário que eu estou prevendo para vocês pode durar, então você vai ter que ter uma alimentação alternativa. E você pode juntar vários alimentos alternativos colocando nessa alimentação diária do peixe, como moringa, tubérculos, e aí vai, tá? Vale a criatividade nessa hora de pesquisar ao máximo, já ter com essas receitas montadas de rações alternativas. É bom também você ter, né, máquinas que fazem ração. Elas rodam o motor uma consumo de energia muito alto. Talvez não seja interessante, mas tem algumas manuais. Então seria legal você começar a produzir ração manual todo dia ali, e fazendo estoque dessa ração para poder fornecer para os peixes nesse período até que esse momento passe. Se não passar, você vai ter que manter mesmo na alimentação natural e ver como é que o sistema vai se comportar. Mas o ideal é que essa alimentação alternativa de plantas aquáticas, ela corresponde a apenas 50% da alimentação do peixe. Você pode complementar com outras coisas da própria propriedade, tá? Nada impede de você usar até frutas, que existe até processamento de frutas para poder dar para os peixes. Então, embora a engorda, processamento do peixe vai ser diferente. Mas nesse momento você não está olhando isso, você não está olhando peixe bonito. Você está olhando peixe para você sobreviver, para você se alimentar. Então, é com essa lógica que a gente vai pensar esse cenário, né? Pô, gente, tem uma outra coisa aqui que eu acho interessante, que eu não faria não faço na minha aquaponia atualmente, nem faria por enquanto, não faria. Falta muitos estudos, mas eu abro um parênteses para essa situação. Você tem enxofre mais ferro, você consegue talvez fazer a reposição de ferro no sistema de aquaponia para as plantas, tá? Nessa situação sim, porque o enxofre ele é mais acessível e você consegue fazer estoque de enxofre com mais facilidade que o estoque de ferro, porque o ferro é muito caro. Então nessa situação específica eu usaria no sistema dissociado que está fora dos peixes, ferro com enxofre. Nessa situação, tá, gente? Na aquaponia, com o peixe lá na água, vivendo junto com as plantas, eu não colocaria, porque eu não sei ainda quais são as implicações. Não tenho controle dessas implicações químicas da água em relação à saúde do peixe. Por isso eu não uso a questão de ferro com enxofre, tá? Deixar bem claro, tem muitas pessoas que estão usando, vejo as plantas estão realmente bonitas, o ferro realmente está funcionando, mas eu não sei quais são as implicações na saúde do peixe, por isso eu não adotei até hoje essa técnica. Mas
numa situação de sobrevivência é outro cenário, ok? Em relação aos reparos e a falta de água, né, perda de água do sistema por evapotranspiração, você teria sim que ter uma fonte de água sustentável perto da sua casa. Se você não tiver essa fonte de água, o sistema vai sucumbir de qualquer forma, tá? A água vai baixando o nível, e você não vai ter água para poder colocar. Aí pessoas falam assim, Luciano, é a água da chuva. Vamos pegar um cenário, gente, que aconteceu no inverno, no Brasil. Nós vamos ter água de chuva quando? Esse mês, por exemplo, que é agora que eu estou passando de junho, não choveu nem um dia. Né? Julho, quase que a mesma coisa. Então, a água vai esgotar, entendeu? Isso é inevitável. Então, não adianta. Se você não tiver uma fonte de água, não adianta. A aquaponia vai sucumbir, tá? Então, toda vez que você pensar no sistema de aquaponia que não tem uma fonte substancial de água, seja um poço artesiano ou o que for, esquece. Vai sucumbir, não vai funcionar. Tem que ter essa fonte de água sem contar com a fornecedora, ok? Bom, gente, com tudo que eu falei aí, vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo o nosso curso de aquaponia. Aprenda aquaponia. Você vai aprender a fazer isso na sua casa, poder produzir plantas e peixes para a alimentação sua e da sua família e ter uma certa segurança alimentar em alguns cenários, tá? Não são todos os cenários, são ruins assim, tá? Tem cenários, por exemplo, esse cenário que nós estamos vivendo atualmente, o meu sistema de aquaponia me ajudou muito, tanto psicologicamente quanto na alimentação, me ajudou demais, tá? Então, eu pesco ali um peixe por semana, faço um peixinho gostoso e tal, o hábito de pescar, de colher, isso tudo, ó, trabalho psicológico. Então, tem na sua casa um sistema de aquaponia, aprendendo a fazer aquaponia com a gente. O link está na descrição do nosso curso Aprenda Aquaponia. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.